Bom, então o tema, como o José falou, é sobre o Einstein e a religião, do livro Em Torno do Mestre, do autor Vinícius, que é o pseudônimo do Pedro de Camargo, é esse aqui, tá? Então, o Pedro de Camargo foi um trabalhador da seara espírita e ele escreveu vários livros. Esse aqui é um deles, que foi a primeira edição, lançada em 1947, e ele tem outros livros, tudo falando dos assuntos, discorrendo sobre o que o Mestre colocou para nós, né? O Mestre Jesus. E aqui nesse tema, ele coloca então que os grandes filósofos, os grandes benfeitores da humanidade, eles eram distinguidos pela inteligência, produzindo algo de bom e de útil para a humanidade, e sempre foram homens, em sua maioria, possuídos de espírito religioso. Nesse capítulo, então, ele faz uma reflexão sobre a fé cega e a fé raciocinada, observando a forma como os grandes benfeitores da humanidade encaravam a religião. E ele começa descrevendo a frase do filósofo inglês Francis Bacon, que viveu no ano entre o período de 1561 a 1626, que disse: um pouco de filosofia inclina a mente humana para o ateísmo, mas o aprofundamento na filosofia reaproxima a mente humana da religião. Vocês estão conseguindo me entender bem? Então, acho que eu vou tirar a máscara. Da outra vez a Irani me permitiu. Que eu estou longe de vocês, então não tem problema, né? E está todo mundo vacinado. Você já está vacinado também? Não? Ainda não? Mas eu estou, então não tem problema de eu passar nada. Então, ele fala isso, né, que todos os grandes benfeitores da humanidade tinha no fundo, esse espírito religioso, mas essa forma, dessa tendência a esse espírito religioso, a gente não deve entender que esses indivíduos se achassem filiados aos dogmas desta ou daquela facção religiosa. Então, né, a maioria assim não se filiava a nenhuma religião, até porque se pensarmos nas religiões do passado, até há bem pouco tempo, até o século XIX, onde apareceu o Espiritismo, as religiões tradicionais, elas eram, como se fala aqui em cima, né? Muito dogmática, muito ortodoxa. Então, para uma pessoa de gênio, né, ela não conseguiria se encaixar nesse tipo de religião. E então ele continua dizendo que a consciência, o espírito ou instinto religioso existe muitas vezes em alto grau, em profunda vibração, fora dos limites estreitos do sectarismo ou da ortodoxia, que era o que era praticado, e infelizmente ainda por muitas das religiões tradicionais, né? E ele aí continua: ainda agora acabamos de ler uma notícia interessante acerca da teoria religiosa de Einstein, o famoso físico e matemático criador da teoria da relatividade. Einstein disse: a religião se manifesta sob 3 aspectos distintos, a saber, religião do temor, religião da moral social e a religião do senso cósmico. Einstein, muito se falou dele que era ateu, era agnóstico, mas na verdade ele tinha essa crença num Deus de uma forma diferenciada das religiões ortodoxas, porque como ele entendia profundamente, né, das leis físicas e de todo esse conhecimento que ele
ele adquiriu e passou para nós, porque a teoria que ele criou, ela foi tema de estudo do princípio de todo o infinito e de toda a dinâmica dos planetas, né? Da gravitação dos planetas. Então, como ele era profundo conhecedor, ele então entendia que, como se questiona às vezes no Espiritismo, que por trás de toda essa inteligência, de toda essa harmonia que existe no universo, tem que haver algo supremo que preside tudo isso, né? Não pode ser obra do acaso, como infelizmente alguns ainda dizem isso, né? Que toda essa criação do universo, tudo que existe é obra do acaso. Que acaso inteligente esse, né? E Vinícius, então, ele comenta que essa primeira e segunda forma, a religião do temor e a religião da moral social, são formas passageiras e o controle da ciência destrói a primeira e substitui a segunda. Quanto, porém, a terceira, essa permanecerá para sempre, porque, como concluíram os grandes gênios, dentre eles Lang, o fundo do universo é luminoso. Então, essas questões, Kardec fala muito também, né? Que um dia ia chegar o tempo que a religião e a ciência iam se fundir, porque quando se iniciou a ciência, ela se distanciou bastante da religião por conta dessas questões de moralidade, tudo no início, né, das religiões, tudo era pecado e os cientistas não tinham como se encaixar nesses dogmas, porque eles tinham aquela dinâmica e queriam estudar a fundo o princípio das coisas, né? Então não tinha como se ater a esses dogmas e a crença religiosa do jeito que elas eram colocadas, porque senão eles não conseguiriam avançar na sua ciência, né? Eu lembro até de uma história que eu li a respeito da medicina, que no começo, para eles estudarem o corpo humano, eles precisavam estudar nos porões das casas de madrugada, porque se fizesse isso como hoje é feito, né, a dissecação de um cadáver, a igreja já ia punir eles por conta dessa, que eles iam dizer que eles eram hereges, né? Então não tinha como fazer isso à luz do sol. Então, Vinícius segue comentando que essas afirmações aqui de cima, elas trazem à lembrança as doces palavras de Jesus, que disse: crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E este tema consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. E nesse capítulo vai se abordar os diferentes estados da alma na erraticidade, ou seja, os diferentes graus de conhecimento, de compreensão, de evolução dos espíritos e dos seus estados de alma. Porque muitas vezes o espírito que desencarna, ele está numa condição de sofrimento e ele vai ficar no que nós espíritas chamamos de umbral, né? E dependendo da forma como a pessoa viveu a sua vida, com mais ações boas, corretas, eles já são recebidos num plano melhor. Então, no plano espiritual, que é dito a erraticidade, tem vários níveis de espíritos, tanto do menos evoluído ainda, né, onde tem
a categoria até dos maus espíritos que se comprazem ainda na criminalidade, no mal, e que muitas vezes ficam aqui no nosso meio, né, incentivando as más ações e as tendências más dos seres encarnados, e daqueles espíritos que já têm um grau maior de evolução e que estão também muitas vezes aqui no nosso meio, e na casa espírita eles estão sempre, mas já com o objetivo de nos ajudar. Eles já possuem um determinado grau de evolução, de iluminação, e eles vêm então para o nosso meio de encarnados para nos ajudar. E eles estão aqui no nosso meio, então, essa categoria de espíritos. Não quer dizer que não tem alguns ainda mal no nosso meio, né? Mas esses, quando vêm para a casa espírita, normalmente eles já vêm para serem iluminados, porque eles já estão ali no controle daqueles espíritos mais evoluídos, os de luz. E então esses espíritos muitas vezes vêm para aprender também, como a gente vem, né? Como sendo encarnado. Então, muitas vezes, até a gente traz algum deles e eles vêm para receber toda a ajuda também, tá? Então, isso está sendo explicado no Evangelho segundo o Espiritismo. Também, nesse mesmo capítulo, é abordado as diferentes categorias de mundos habitados, ou seja, o nosso universo tem inúmeros planetas. Além desses que estão na órbita e na nossa galáxia, já existem muitas outras galáxias e a cada dia os cientistas descobrem cada vez mais galáxias, né? O universo é infinito, pelo menos na nossa compreensão, e cada mundo desse é habitado por um tipo de população, de povo, assim como o nosso planeta, que ainda está num plano de provas e expiações, por isso que a gente vive nessa miscelânea de mistura de pessoas boas com pessoas más, e Deus permite que os maus estejam no nosso meio para aprender com os bons e para os bons servir de prova de paciência, e só que isso tem um limite. Então o nosso planeta ele está quase já encerrando esse estágio e ele vai passar para um outro estágio de regeneração. Nesse novo estágio, as pessoas que vão habitar nesse novo estágio da Terra serão já espíritos mais evoluídos. Então, os maus já estão sendo retirados da Terra e os bons é que vão ficar, né? Bom assim no sentido de moral, de fraternidade, de honestidade. Ainda não são espíritos muito evoluídos, mas já está numa categoria de ter como objetivo de vida o bem próprio e do próximo. Então é chamado nesse caso de mundos regenerados. E no infinito, então, no universo, existem inúmeros tipos de planetas iguais ao nosso, ou menos evoluídos, com mais sofrimento ainda, ou mundos muito melhores que o nosso, né? E aí nós, enquanto espíritos, muitas vezes, se já alcançamos um certo grau de entendimento, de iluminação aqui, muitas vezes a gente já nem volta para esse mundo, nós já vamos habitar mundos muito melhores, né? Quem sabe seja o nosso caso, né? Esperemos, pelo menos. E dos espíritos que a gente sabe que já não tem mais a necessidade de reencarnar aqui é Bezerra de Menezes. Vocês já ouviram falar dele, né? Já conhece, né? Ele, nessa encarnação como Bezerra de Menezes, ele conseguiu superar todas as suas limitações, as suas dificuldades, e a própria mãe de Jesus, a Maria de Nazaré, veio comunicar a ele que ele não precisava mais reencarnar aqui, que ele já podia ir para outro mundo melhor. Só que ele não quis, porque ele disse, enquanto estivesse ainda um irmão aqui em sofrimento,
ele queria estar envolvido com a terra para ajudar os que estavam atrás, os retardatários. Bonito isso, né? E então, nesse capítulo ainda, existe também outras questões que, como eu falei, da destinação da terra e outros assuntos relacionados a esse tema. E continuando então aqui do capítulo de Vinícius, ele nos diz que o mestre, enquanto esteve aqui na terra, ele não delimitou a fé e nem a circunscreveu em ambientes fechados e suntuosos, como a gente viu logo depois que houve o término da vida dos apóstolos, que até enquanto eles eram vivos, eles ainda praticavam a religião, todo o ensinamento de Jesus, da forma mais simples possível, né? E depois, quando Roma admitiu o cristianismo, eles então já começaram a mesclar todos aqueles rituais, as imagens, tudo aquilo que existia na religião deles, eles começaram a incluir no cristianismo. Então já começou lá, nesse tempo, essa mistura e essa mudança do cristianismo puro, e com o tempo ela foi se deteriorando cada vez mais, infelizmente, né? Então, quando Allan Kardec veio e recebeu a revelação de fazer a codificação espírita, Jesus já havia alertado que iria mesmo acontecer esse problema com os seus ensinamentos, mas que depois ele mandaria o Consolador, que seria então o Espiritismo, que vinha resgatar esse cristianismo puro, que era o que se fazia lá no tempo dos apóstolos. E por isso que a casa espírita não tem sacerdote, não tem uma hierarquia e não tem dogmas e nem rituais, nem santos, não cultivamos nenhum tipo de santo, né? Porque o Espiritismo segue os ensinos de Jesus na maior pureza possível, né? Claro que cada casa tem o seu tipo o seu método, mas o Espiritismo que se segue as teorias da codificação espírita é dessa forma, mais simples e sem esses dogmas de santos, de todos esses aparatos que as outras religiões têm, né? Então a gente está mais para incentivar a caridade, o amor fraterno, a reforma íntima que a gente sempre fala, que o Espiritismo nos incentiva, porque o principal objetivo nosso enquanto ser humano é nos desenvolvermos, conhecer toda a doutrina que nos liberta, que nos ajuda e que faz a gente viver uma vida desprendida daqueles dogmas que muitas vezes, aquelas coisas, é claro que toda religião tem o seu lado bom, mas muitas vezes deixa as pessoas meio presas, né? Sem condições de se libertar, de fazer realmente o que ela deve, e acaba sofrendo então com isto e não crescendo muitas vezes enquanto espírito eterno, né? Então, como aqui o Vinícius continua dizendo, Jesus nos convida a crer nesse foco luminoso que resplandece em tudo. E a gente também fala aqui do livro de Kardec, o primeiro livro da codificação, que foi o Livro dos Espíritos. No capítulo 1, ele fez a pergunta aos espíritos de quem é Deus. E os espíritos responderam que Deus, o nosso Criador, é a inteligência suprema e a causa primeira das coisas. E Vinícius continua então: que crença Jesus nos pede? Na fé cega imposta por autoridades? Claro que não, né?
Ele nos pede, Jesus nos pede, uma crença lógica, uma fé raciocinada, aquela que nasce dos fatos, que parte do que se vê para induzir ou deduzir o que se não vê. Por isso, o mestre acrescenta que na casa do Pai há muitas moradas. Creia no Deus cuja existência e cuja obra se acham manifestas no panorama celeste, nos turbilhões de sóis, de mundos e estrelas que rolam na imensidão do universo, atestando a grandiosidade da obra, ou seja, a sua munificência, a onipotência, porque todo esse universo, da forma organizada como ele se encontra, é fruto de um poder e uma faculdade de um ser superior que fez tudo isso e que é tudo harmonioso, perfeito, e a onisciência, que é a qualidade de tudo isso, né? Porque a gente observando o universo e o nosso próprio planeta, toda a natureza como ela é, a gente vê que tudo é perfeito, né? Então não tem como não crer que por trás disso haja uma inteligência suprema que criou tudo isso e que está aí sempre na manutenção dessas coisas, que nós pobres mortais não temos como cuidar disso, pelo contrário, né? O ser humano está sempre destruindo tudo que tem de bom na natureza. Infelizmente, enquanto se é ignorante, ainda se vive dessa forma. Mas isso também tende a acabar a partir do momento que a gente comece a compreender o porquê que a natureza segue essa dinâmica, tanto a flora como a fauna, como até nós próprios, né, que temos uma forma de se conduzir na vida. Então, na medida que a gente vai estudando, a gente vai compreendendo tudo isso e vai se respeitando mais todas as organizações, então, né? Então, o Vinícius fala que, partindo desse fato concreto, quanta dedução a inteligência do ser humano pode tirar, transportando-nos nas asas do pensamento a essas regiões refulgentes, a essas terras do céu onde habita a justiça, como não admirar a imensidade do poder e a excelência do amor divino? Para quem foram criadas então essas moradas, senão para os filhos daquele Pai em quem o Filho dileto nos aconselha a crer? Ou seja, esses mundos, essas moradas, todas foram criadas para nós, né? Que na medida que nós vamos evoluindo, nós vamos mudando de casa, ou seja, vamos mudando de planeta, né? Eis aí então a razão da fé raciocinada, que no dizer de Kardec, encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Tal é a religião dos gênios, tal é a fé proclamada pela terceira revelação, que é, no caso, o Espiritismo. Então, com isso, nós concluímos que os gênios não se submetem a uma crença limitadora e nós também podemos crer nessa verdade que, no nosso caso do Espiritismo, nos traz através da codificação, através de muitos outros livros que existem. E nós temos até aí a biblioteca, que vocês podem depois pegar um livro emprestado. Eu não sei como é que anda, José, a biblioteca, mas era feito um cadastro, né? E a pessoa podia pegar um livro e emprestado por um tempo, depois devolvia, e tem livros à vontade para se ler, porque graças a Deus a literatura espírita é muito grande, né, agora, e a gente tem aí então inúmeras obras que nos ajudam a conhecer o Espiritismo. E não só através de livros, como também pela internet, né?
Eu costumo dizer que a internet, ela é uma ferramenta muito boa. Tem o seu lado negativo, que muita gente usa pelo lado ruim, mas ela tem o lado bom também, que existe agora no YouTube e livros também, até livros em PDF ou audiobook, que a gente pode lançar mão, né, do conhecimento através dessa ferramenta. Então, se a gente tiver uma disponibilidade de tempo e boa vontade, está aí uma ferramenta bastante adequada para a gente seguir conhecendo cada vez mais o Espiritismo. Porque, como aqui fala nessa lição, a religião que é a verdadeira, ela nunca vai perder essas afirmações que ela faz, porque a ciência vem atrás e descobre aquilo como verdade, e aí então a fé se fortalece mais ainda, porque nós cremos que isso tudo é verdade, né? Porque nós temos aí já muitas evidências que o Espiritismo já falou lá atrás, no início, e que hoje a ciência já está confirmando muitas coisas que o Espiritismo já colocou antes, né? Então, tudo isso nos traz um conforto, porque a gente vê que a gente tendo esses conhecimentos e essa fé que é importante, né? A gente crer, nós vamos tendo condições de suportar as dificuldades do nosso dia a dia, porque quem não tem dificuldade, né? Não importa a classe social, muitas vezes a pessoa que tem uma classe elevada sofre até mais do que uma pessoa que não tenha uma condição social adequada, né? Porque o sofrimento independe da classe social. E através então dos conhecimentos espíritas e dessas verdades do nosso Criador, nós vamos entendendo cada vez mais e adquirindo fé, paciência, tolerância, né? Vamos perdendo os preconceitos, os dogmas que muitas vezes a gente aprendeu lá na infância, dependendo da nossa vivência com pais, com educadores, que a gente traz para a vida adulta, e que se a gente não melhora a nossa forma de enxergar a vida, a gente sofre e faz muitas pessoas sofrerem com a nossa conduta, com a nossa forma de pensar, porque muitas vezes a gente se torna uma pessoa muito rígida, com dificuldade para entender muitas coisas e até compreender o outro do seu jeito de pensar, né? Então, tudo isso nos remete a este ensinamento do livro, que nos fala que a fé raciocinada é o que nos vai nos ajudar na nossa vida, porque nós compreendemos o porquê de estarmos aqui, o porquê dos sofrimentos ou das alegrias ou das condições sociais que cada um vive, porque enquanto uns estão aí numa boa condição, há outras pessoas que sofrem por demais, né? Enquanto até nessa pandemia mesmo, por que muitos perderam a vida, outros não perderam, continuam aqui, né? Então tudo isso nós temos condições de saber através do Espiritismo, porque o Espiritismo nos dá essa condição de compreender tudo isso, mas de uma forma raciocinada, não é aquela fé cega, porque eu lembro até de umas passagens de pessoas de outras religiões que questionavam o sacerdote, né? Por que pessoas sofrem? E o sacerdote, sem muita condição de esclarecer, disse que era porque Deus queria, né? Mas aí a gente pergunta, que Deus é esse que quer que um irmão sofra e o outro não? Por que essas diferenças, né? E isso em termos de condição de vida, de saúde, até assim mesmo de integridade do corpo, né? Que a gente muitas vezes
têm um corpo saudável e os outros nascem com defeitos congênitos ou problemas mentais graves, né? Então tudo isso o Espiritismo explica, que tudo isso tem a ver com o nosso passado, das nossas vidas anteriores, porque nós, enquanto espíritos eternos, já vivemos muitas vidas e conforme a nossa ação, nós vamos ter uma reação. E então a vida presente, muitas vezes, é o momento que nós estamos ressarcindo os débitos do passado. Por isso, então, essa situação de muito sofrer ou quase nada sofrer, né? Porque muitas vezes a gente sofre algumas coisas, mas de modo mais leve, não é nada assim tão, né, muito pesado. E outros, infelizmente, estão aí ainda sofrendo. E aí o Espiritismo ainda nos explica que, independente da condição que nós tenhamos, é importante a gente fazer a caridade, ou seja, ajudar o nosso próximo, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para o nosso próximo, porque é através da caridade que nós vamos melhorando a nossa condição espiritual. Então, através da caridade, a gente consegue ter bônus positivos lá para o plano espiritual, e porque não é aquela coisa da meritocracia, né? Como muitos até questionam isso. Então tem que ser bom para poder ganhar. Não é isso. Porque na medida que a gente vai tendo pena, piedade do próximo e vai ajudando as outras pessoas, nós vamos nos iluminando, porque o sofrimento do outro nos faz aprender e nos faz nos iluminar, porque todos nós temos uma centelha divina dentro de nós, que Deus já colocou em nós desde lá o princípio, quando Ele nos criou. E na medida então que a gente vai fazendo bem para o próximo e respeitando também o nosso corpo, vivendo uma vida mais regrada, mais moderada, né? Mais amorosa, nós vamos melhorando a nossa condição espiritual. Então, o objetivo é esse da nossa vida, fazer o bem para o nosso próximo, para nós mesmos e estudar, para que a gente possa ter cada vez mais essa fé raciocinada, que nos ajuda a viver melhor, viver positivamente a vida e com isso só atrair coisas boas para a nossa vida, que é isso que Deus quer de nós, né? A felicidade, e ela só depende de nós. Quanto mais nos esclarecermos, quanto mais vivermos melhor, mais feliz nós teremos condições de ser, porque Deus já nos deu essa possibilidade. Então só depende de nós. Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, pedir a Ele que atenda às nossas necessidades ou de nossos irmãos, porque muitas vezes sofremos com preocupações por um parente, um amigo que esteja doente, que esteja necessitando de algum benefício. Quem quer que seja, Jesus possa nos atender, possa nos auxiliar. E também, Mestre, confiantes que seremos atendidos, vamos também pedir a vós por todos os nossos amigos, por todos os parentes nossos que ficaram em nossas casas e também por toda a humanidade. Onde quer que haja um irmão nosso em sofrimento, que esse irmão possa receber neste momento a tua luz, o teu amor, a tua paz. E todos os nossos governantes, Senhor, que eles possam receber também a luz do entendimento, dar ouvidos aos mentores que os seguem, para que eles possam cumprir com a missão a que vieram, de proporcionar o bem à coletividade a que servem. E assim, Mestre de amor, com fé, com muita certeza que seremos atendidos, nós só podemos te agradecer
pelo muito que o Senhor sempre nos tem dado, hoje e todo o sempre. Obrigada, Jesus, por tudo. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus.